Você está falando, porque primeiro a gente tem que dar o significado do sono. Uma boa noite de sono é aquele momento que o cérebro dá o reset, né? Ele zera ali o dia para poder se abastecer, se recarregar nutrir, suas energias, recarregar suas baterias, para o dia seguinte poder entrar mais informação. Então é como se você fizesse, é como desligar o teu computador de noite. Então assim, talvez as pessoas não se deem conta de que uma noite de sono não é, porque tem gente que fala assim, é perda de tempo. Não é perda de tempo, é ganho no funcionamento do teu cérebro. Claro que a necessidade de sono varia de pessoa para pessoa, mas em média a gente precisa de 6 a 8 horas para que inclusive, a gente possa tem fazer as tabelinhas, isso. né? Quantas horas de sono uma criança de tanta idade, até 7 anos, precisa. Em geral, as crianças precisam de mais horas, até porque o crescimento, o hormônio do crescimento é liberado durante o sono. Então, por isso eles precisam exatamente. Da ansiedade, por exemplo. A gente tem que entender que ansiedade é uma coisa boa, né? Porque ansiedade é aquilo que você planeja fazer e antecipa no cérebro. Quer dizer, o que eu vou fazer amanhã, fazer isso, vou fazer aquilo. Não deixa de ser uma antecipação do que vai acontecer. E a gente se prepara para isso. Agora, se isso começa a ser uma preocupação e não uma antecipação para que você possa se preparar melhor, isso gera ansiedade mórbida, no sentido de vai desgastar o cérebro. Você, além de não ver o que vai acontecer, você vai começar a sofrer pelo que possivelmente não vai dar certo. Aí é a tal da ansiedade ruim, que faz com que as pessoas não durmam, quer dizer, elas não repousem. É muito comum pessoas ansiosas sonharem a noite inteira com o que aconteceu durante o dia e com possíveis eventos que vão acontecer. Mas sempre de forma negativa, sempre num desempenho que não foi bom, sempre achando que vai dar tudo errado, sempre de uma forma negativa. Por isso que a ansiedade, ela acaba remodelando esse sono, porque ele deixa de ser um sono reparador para ser um sono trabalhador. Mas trabalhador no sentido de você estar vivendo uma situação que não vai voltar, não é real, você está sofrendo por algo que nem sempre vai acontecer e você está criando um desgaste, porque para o cérebro não tem essa coisa de real ou virtual. Se você começa a antecipar cenários ruins, o cérebro começa a sofrer em relação àquilo. E certamente ele vai liberar noradrenalina, que vai fazer com que você fique mais tenso, que seu sono fique mais superficializado e que você tenha um sono, além de fragmentado, pouco reparador. Não só o corpo, como os pensamentos, né? Porque assim, uma das coisas que a gente tem que ver com muita frequência é se as pessoas dormem mal e o porquê. Porque existe uma variedade de causas que fazem as pessoas dormir mal. Existe a ansiedade excessiva, que as pessoas começam a pensar em 200 coisas e acabam não conseguindo pegar no sono por conta disso. A ansiedade dá mais uma insônia inicial. Mas existem transtornos do sono, por exemplo, como a apneia noturna, que é essa dificuldade de manter uma boa respiração, principalmente em pessoas que têm algum tipo de desvio de septo, têm algum tipo de alergia crônica, ou mesmo pessoas que têm essa apneia, que é durante o sono, a pessoa acaba, uma musculatura da língua relaxa e tampa a traqueia, que é essa entrada de ar. Então, por vários momentos, o cérebro fica sem ter a entrada de oxigênio. Isso chama apneia noturna. E é muito mais comum do que a gente imagina. E como que a gente pode identificar uma apneia? Como que a gente pode... Tem algum exame, né? Que é a polissonografia. Tem a polissonografia que revela exatamente isso. A polissonografia é um estudo do sono. A pessoa vai numa clínica, dorme, totalmente monitorada, e ali você revela se a pessoa está tendo falta de oxigenação, se a pessoa está tendo micro despertares, que é muito típico da ansiedade, se a pessoa está tendo movimentos bruscos durante o sono, porque tem pessoas que travam uma luta durante o sono. E aquelas pessoas extremamente ansiosas, como que ela consegue deitar ali com um monte de fio e monitorar? Pode tomar remédio? Isso é uma dúvida que sempre tem, né? Em geral, a gente pede para não tomar a medicação. Se ela já está acostumada a tomar, a gente deixa, porque as alterações vão ocorrer independentes. Se ela com o remédio está dormindo mal, não é isso que vai fazer ela tirar as etapas ruins do sono. Agora, o que acontece, as pessoas geralmente falam assim, não consegui dormir nada. Isso nunca ocorre.
Porque existe uma hora que o cérebro apaga, porque ele tem que descansar. Então tem pessoas que falam, eu não dormi nada, mas quando você vai ver no exame, ela dormiu 3, 4, 5 horas, fragmentada, mas dormiu. E basta 40 minutos que o computador registre, que ali você tem praticamente todas as etapas do sono. Mesmo que você ache que não dormiu, o computador vai registrar as etapas do sono, então não tem como. E ali você consegue identificar o que é da apneia, o que é de uma ansiedade? Sim, porque a ansiedade dá um padrão de micro despertares, que a pessoa pode até nem sentir acordar, mas ela superficializa o sono várias vezes. Tem uma coisa no sono que hoje eu tenho observado muito, e já tem um tempo para cá, os celulares antigamente a gente tinha que desligar para carregar. Na época que era bateria era de lítio, se eu não me engano. O que aconteceu de uns tempos para cá é que o celular hoje as pessoas não desligam mais, as pessoas recarregam o tempo inteiro, ele não precisa descarregar. E as pessoas estão dormindo com o celular na cabeceira. Os adolescentes justificam porque é o despertador, mas a gente sabe que não é bem assim. Não, mas eu preciso, senão não acordo. Como se antes do celular ninguém acordasse ou perdesse a hora. O que acontece é que o campo magnético do cérebro e do celular são muito equivalentes quando você está acordado. Porque o cérebro ele funciona todo em base de descargas elétricas e forma um campo magnético. O celular também. A gente tem que entender que um smartphone hoje, que qualquer um usa na mão, tem muito mais tecnologia do que todos os computadores que levaram o homem à Lua. Então as pessoas não têm noção dessa potência. É claro que isso gera um campo magnético grande. Quando a gente vai dormir, o que acontece? O cérebro começa a desligar os seus circuitos, o campo magnético também baixa, porque você diminui a atividade elétrica do cérebro. Se você tem um outro campo magnético, que é no caso do celular, do lado e ligado em alta potência, porque ele está funcionando o tempo todo, entrando rede social, e-mail, tudo acontecendo, esse campo magnético do celular vai fazer com que o teu cérebro se equipare. Dois campos magnéticos tendem a se harmonizar. Então você vai superficializar o sono o tempo inteiro, cada vez que entrar um e-mail de propaganda, porque entra de madrugada, né? O tempo todo. Toda vez que entrar um WhatsApp, toda vez que entrar um Instagram. Aquele amigo que não está conseguindo dormir, que lembrou que tem que mandar mensagem. Aí tem gente que fala assim, não, Bia, mas eu tiro o som. Não interessa. A onda magnética não faz som e ela está ali. Então, assim, eu peço às pessoas que pelo menos, e uma vez foi engraçadíssimo, porque eu cheguei para um adolescente, olha, não vai dormir mais com o celular. Aí ele falou, não rola, Bia. Não rola, me pede qualquer coisa, papapá, mas deu um ataque. Eu falei, tá bom, então você tem 48 horas para me descobrir uma maneira de você não ter o seu campo magnético cerebral equiparado no cérebro. Eu só sei que não demorou 8 horas. Ele me ligou em 8 horas e disse, eu liguei para o professor de física e ele me disse que eu posso reduzir esse efeito em 90% se eu botar no modo avião. Então solucionei meu problema, tá bom? Eu não te desobedeço. E aí, a partir daí, realmente, o que você pode, se não for desligar o celular, pelo menos no modo avião, porque senão você vai ter essa interação e a insônia cresceu muito depois de que realmente as pessoas vão para... Aí eu diria que é um horário que isso teve maior entrada, maior número de inputs de informação. Né? Porque assim, o tempo todo vai ter isso. Vai ter coisas. Muito provavelmente. Mas de repente teve um estímulo maior ali naquele momento. Talvez uma propaganda com mais imagens, fotografias, assim. Com certeza isso pode acontecer. O som do e-mail é o som das mensagens? Não é o som. Que acorda. Você botando no modo avião, não tem isso. É a onda eletromagnética. É o campo magnético. É o campo magnético que faz essa função. Que não tem a ver com... Não é o som, não é... Não é o som. Então, isso que eu estou dizendo. Então, tem gente de informação. Né? De bytes que está sendo acionado. Tem gente que acha que tirei o som, mas não é o som. É o campo eletromagnético. Eu costumo dizer uma coisa, para a gente poder ficar bem... para você ter uma noite boa de sono, você assim, tem que evitar alimentos que tenham a base de cafeína depois das 18 horas.
Sim, Red Bull da vida que a garotada toma hoje em dia durante o dia. Quer dizer, você tem que evitar café, você tem que evitar chocolate, você tem que evitar tudo que tenha muito arginina. Exatamente, que dê essa disposição. Mais pro fim da tarde. Você tem que ter uma roupa confortável para dormir, um ambiente em que você controle a luminosidade, que tenha um aconchego. Você não pode dormir com tudo que é luz ligada, com som ligado, com televisão ligada. A cama foi feita para a gente aconchegar. E, por exemplo, você também pode fazer exercícios de relaxamento ou alguma prática de meditação. E eu diria, assim, para a gente finalizar, eu digo, para mim pelo menos, a cama tem duas funções maravilhosas. Uma que é dormir e que outra é fazer amor e bem feito. A gente pode conciliar as duas coisas. Primeiro o amor, que relaxa, né? E depois o sono. Eu acho que melhora bastante. E o celular longe disso tudo. Eu vou dar um exemplo muito mais simples. Todo dia de noite, todo mundo sabe a hora certa de botar seu celular para carregar. Esquece de carregar o cérebro. Então, gostei. Então, o sono, a gente não deixa a bateria do celular acabar, mas a gente não se importa em ver a bateria do cérebro. Então, o sono é como se fosse uma das funções vitais, como você faz hidratação, como você tem que se hidratar, como você tem que se alimentar, como você tem que urinar, como você tem que defecar, quer dizer, tirar os dejetos do organismo, você precisa recarregar o organismo. E o sono tem esse papel indiscutível, não tem como. Porque tem gente que fala assim, mas eu durmo pouco. Ok, tem pessoas que podem dormir pouco, mas muito menos de 6 horas, mesmo assim vai dar uma treta, não tem jeito. É assim, porque o cérebro é o cérebro, ele é uma máquina que ele tem algumas regulagens. Por exemplo, o ideal para se dormir é entre 23 no máximo 24 horas, quer dizer, 23 da noite. O ideal é 23h30, ali naquele horário. Por quê? Porque naquele horário há a produção mais natural da melatonina, porque a gente tem melatonina, né? Que vai baixando, quando vai baixando o sol, vai diminuindo a serotonina e vai aumentando a melatonina. Ela chega no auge ali entre 22, 23h30, né? Se deixar para passar de meia-noite, 1h da manhã, você já não pega essa onda da melatonina natural. Então você já começa a sair de um ritmo biológico de sono, que é muito importante. Então eu diria assim, o ideal de sono nunca deve passar de 10 horas, porque tem gente que precisa de um pouco mais, mas passar de 10 horas também prejudica o motor no dia seguinte, levanta lento e acaba tendo insônia no final do dia também, porque você acordou muito tarde, tem dificuldade de dormir cedo, e dormir no mínimo 6 horas. Mas a gente precisa ter um sono bom, é um luxo. Eu diria que ter um sono bom, para mim, é uma ostentação. Eu me sinto uma privilegiada, porque eu não tomo nada. Eu às vezes falo assim, gente, isso é um privilégio tão grande, que às vezes eu me sinto até, tipo, será que eu não estou ostentando uma coisa? Mas eu levei muito tempo para ter esse sono bacaninha que eu tenho hoje. Levei muito tempo. Mas hoje eu sigo muito essa coisa que a gente vai falar aí da higiene do sono. Essa questão de você ter hora para deitar, hora para acordar, isso é uma das etapas da higiene do sono, que é fundamental. Duas coisas, né, em relação ao sono e à ansiedade. Primeiro, que a falta de sono ou sono de qualidade faz com que você aumente sua ansiedade. E também, o excesso de ansiedade faz com que gere sono. Então, é um ciclo vicioso que, se começa, você fica muito difícil de administrar. E a grande maioria das insônias podem e devem ser corrigidas com coisas que cabem a gente fazer. É a tal da rotina, é a tal da alimentação, é a tal de atividade física, é a tal de exercício de relaxamento. Tem que ter disciplina, mas eu acho que vale demais, porque muda tudo. Eu acredito que a gente tem 4 pilares muito importantes quando a gente fala sobre higiene do sono e sobre ansiedade. O primeiro grande pilar de controle de ansiedade
é a alimentação. E é uma alimentação de qualidade, não é a quantidade que você come. Não é nem só a quantidade, é a qualidade mesmo. Você não pode ter excesso de açúcar, você não pode ter excesso de cafeína, você tem que ter horário de... Você só pode cafeína até 16 horas, se é que você pode. Porque se você é uma pessoa muito ansiosa, você não pode. Então, assim, nunca comer coisas pesadas de noite. Você vai se hidratar bem durante o dia, mas você não vai se hidratar de noite, porque senão você vai quebrar o teu sono e fazer um xixi várias vezes. Então, são detalhes que a gente tem que colocar em tudo, em todos os itens. Cada vez menos, né? Porque você vê as crianças hoje vão dormir 1h da manhã, em férias, em tudo, como se não tivesse... Ficam jogando videogame, nas férias os pais liberam. Então, eu já vi criança de 8 anos e dormir 2h da manhã. Então, assim, e eles precisam crescer. Por exemplo, o hormônio de crescimento é fabricado depois das 23 horas. Né? Se não for dormir nesta hora, e se não tirar o excesso de açúcar antes de dormir, se ele, até 20 horas pode comer açúcar para a criança, não vai crescer. Não adianta depois tomar hormônio de crescimento, fazer coisas muito pesadas. Pode, com certeza pode, mas tem que ver qual é a idade, quando começou essa sudorese, porque assim, sudorese noturna, ela pode ser como se fosse uma crise de pânico durante a madrugada, pode ocorrer, se for relacionado à ansiedade, mas também existem várias outras coisas que dão sudorese noturna. Por exemplo, uma mulher que está em menopausa, ela pode ter sudorese noturna e também um pouco de ansiedade e insônia. Outra coisa que pode dar sudorese noturna são doenças do tipo leucemia, que você começa a ter sudorese noturna. Então, tudo vai depender da idade, como é que está o estado clínico geral, para a gente falar assim, não, isso é só ansiedade. Eu costumo dizer que quando a gente faz uma boa psiquiatria, o diagnóstico ele tem que ser de exclusão. O que significa isso? A gente tem que eliminar todas as causas clínicas. Psiquiatria é uma especialidade clínica. Não dá para fazer psiquiatria sem entender tudo de clínica geral. Por exemplo, hipertiroidismo pode dar sudorese também. Então, assim, pessoas que estão tomando grandes doses de corticoide podem ter sudorese. Então, a gente tem que eliminar como remédios. Existem alguns remédios, até antidepressivos, que podem dar sudorese durante a noite, mas também dão durante o dia. Então, isso tudo tem que ser muito visto. Então, eu não sei quem perguntou, pede ao médico para fazer um check-up, para a gente ver direitinho se é de causa hormonal, se não é, porque todas as sudoreses noturnas têm tratamento, não é para ficar tendo sudorese noturna. Isso é muito interessante, porque assim, os transtornos, eles têm uma vida própria, ou seja, tem uma característica própria. A ansiedade é um transtorno, o excesso de ansiedade é um transtorno que você levanta relativamente bem, e aí, conforme você vai passando o dia, se deparando com as dificuldades, enfrentando os desafios, você vai aumentando essa descarga de adrenalina, descarga de cortisol, e aí você vai realmente aumentando o nível de ansiedade. Aí quando chega de 4 horas para lá, 5 horas para lá, começa realmente a aumentar esse nível de ansiedade. Por que isso? Porque o ansioso, ele é um grande fazedor de pensamentos negativos projetados no futuro. Eu diria o seguinte, enquanto a depressão é um excesso de passado, a ansiedade é um excesso de futuro. Mas um excesso de futuro sempre vendo a perspectiva ruim. Uma pessoa ansiosa, ela sempre pensa que não vai dar conta, que não vai dar certo. Ela é sempre uma pessoa com pensamentos não favoráveis, sempre negativos, principalmente em relação ao seu desempenho. Então, ela levanta razoavelmente bem e, ao longo do dia, ela vai se deparando com uma opção de coisas do dia a dia e ela vai sempre projetando, não vai dar certo, eu não vou conseguir, tem aquela prova que eu não vou me dar bem, eu não vou saber me portar numa reunião. Então, acontece que no final do dia, esse excesso de preocupação, de pensamento negativo, já fez o cérebro produzir excesso de hormônios que vão na suprarrenal, descarregar adrenalina, descarregar noradrenalina no cérebro e cortisol. Então, está montada a bomba
para o final do dia. E, em geral, quer dizer, o pânico é um dos transtornos do excesso de ansiedade, talvez o mais dramático a curto prazo e o toque a longo prazo, né? Mas, em geral, as pessoas que têm ansiedade não gostam de ficar sozinhas, né? Tendo pânico ou não. Por quê? Justamente pelo aquilo que eu falei. Como elas pensam o tempo todo negativo e sempre projetando situações ruins para o futuro, seja esse futuro logo ali de madrugada, ou seja daqui a uma semana ou daqui a um mês, essas pessoas acabam querendo ter gente por perto, porque elas ficam o tempo todo pensando que vai acontecer alguma coisa ruim, e aí elas têm a quem recorrer. Como à noite, né, tem aquela coisa de que as coisas funcionam menos e que é mais difícil chegar num determinado lugar, é claro que isso endossa a ansiedade das pessoas que já têm esse tipo de personalidade. Entendi, Bia. E ansiedade, ela pode mexer com o intestino? Claro! Olha, eu tive aula já depois da faculdade, no curso que eu fiz com Hélio Polvo, que foi um dos primeiros caras que começou a falar da medicina ortomolecular, mas no sentido dessa coisa da reposição das vitaminas, do metabolismo das coisas. E aí ele dizia o seguinte, que o intestino é o segundo cérebro. Ele falou isso em 1980 e alguma coisa, logo no início da década de 80. E logo depois todo mundo achava que era um exagero, não sei o quê. Hoje todo mundo toma um probiótico, hoje todo mundo tenta cuidar do intestino, porque se descobriu de fato, ele já sabia isso lá, e é por isso que eu também peço exame de fezes e todos o tipo de investigação para intestino, muitas vezes peço colonoscopia, os pacientes ficam assim, eu vim aqui tratar da cabeça, já estou tratando do intestino. Mas é assim, porque no intestino é um dos melhores lugares, depois do cérebro, na produção dos neurotransmissores. Então, assim, serotonina é muito produzida no intestino, dopamina é muito produzida no intestino e adrenalina também. Então, por exemplo, se você tem intestino mais para preso, geralmente as pessoas ansiosas tendem a ter o intestino mais para preso, tá? Por quê? Porque elas acabam, a própria contração, porque quem tem ansiedade tem muita descarga de noradrenalina, então ela faz como se fosse uma contração muscular no corpo inteiro. São aquelas pessoas que têm dor aqui nas costas, tem cãibras, tem muitas cãibras, tem sempre bruxismo, né, na hora de dormir. Então o que acontece é que a gente não pode esquecer que o intestino é um tubo todo revestido de musculatura. Então na hora que você contrai, né, contrai também o tubo digestivo, então tende a contrair e fechar, é como se diminuísse a luz do intestino. Isso acaba provocando um retardo na eliminação das fezes, que acaba inflamando as paredes do intestino. Essa inflamação faz com que os micro-organismos não possam se desenvolver direito, não haja a absorção boa das substâncias que são necessárias para fabricar os neurotransmissores. E também, quando ele tem uma descarga muito grande, ele é cronicamente constipado, mas aí ele teve uma notícia, uma situação que a gente está vivendo agora, de muito medo, de muito pavor, podem ter uma contração tão forte que dá feito uma diarreia, que a gente chama do tal do intestino irritável. Então, assim, mexeu na ansiedade, o intestino vai entrar na dança, não tem como. E por isso que a gente bebe muita água, né? Quando tem esse intestino preso aí, é muito bom a gente beber água, né? Não, eu acho assim, tem que beber muita água, a pessoa ansiosa, claro que vai beber água para melhorar o intestino para todo mundo, mas também por uma coisa, o excesso de noradrenalina, o excesso de dopamina, do que é produzido no organismo, só sai via xixi. Então, eu sempre digo isso, quando uma pessoa tem uma crise de pânico, você não tem o que fazer, né? Não tem remédio, não tem nada. Você está no meio do mato com uma pessoa que teve uma crise de pânico. Dê a ela 1 litro de água, porque rapidamente ela vai fazer xixi e aquele excesso de noradrenalina que estava causando toda a taquicardia, falta de ar, vai ser eliminada, literalmente. Então, assim, é beber água para hidratar, é beber água para melhorar o intestino e é beber água para tirar o excesso
de neurotransmissores que provocam todos esses sintomas da ansiedade. Tá. Bia, insônia, ela pode estar ligada à ansiedade? Totalmente. Toda insônia pode estar ligada? Toda insônia, peraí, então vamos lá. Não, a grande maioria das insônias são relacionadas à ansiedade, tá? Disparadamente, não há dúvida. Mas existem muitas outras causas de insônia. Por exemplo, pessoas que têm hipertiroidismo podem ter insônia. Pessoas que estão fazendo uso de corticoide por algum tratamento vão ter insônia, vão ter inquietação, irritabilidade, insônia. Pessoas que têm apneia do sono podem ter um sono entrecortado, com vários despertares. Então, também vão ter problema de sono, também vão ter insônia, né? Então, novamente, não dá para fazer o tratamento de uma pessoa que tem ansiedade, principalmente crônica, sem vasculhar como é que essa pessoa dorme, tem que ter uma polissomnografia, tem que saber como o intestino funciona. É tudo, gente. Não tem como separar as coisas, não. Vamos lá. Não necessariamente, tá? Isso tem um perfil, daquele mesmo jeito que a gente falou, que a ansiedade excessiva tem um perfil ligado a levantar bem e durante o dia ficando mal, principalmente quando anoitece. Esse perfil que ela descreveu, não sei se é ela ou ele, chama insônia terminal. A pessoa deita e dorme, e entre 3 e 4 horas da manhã acorda, aí fica acordado provavelmente até as 5, às 6, 5, 6 horas consegue deitar um pouquinho, aí já está na hora de acordar. Então, o que acontece é que isso não é típico da ansiedade, isso já é típico de um processo de depressão, um início de depressão, porque a ansiedade em si, ela dá o que a gente chama da insônia inicial. Você deita e você não consegue dormir, porque a pessoa fica pensando, eu tenho que fazer isso amanhã, eu tenho que fazer isso, não vai dar tempo, eu não vou conseguir, eu não vou dar conta. Então a pessoa já começa a deitar com aqueles pensamentos negativos, né? E aí ela não consegue dormir e não consegue aprofundar o sono. Ela vai quicando, e principalmente se ela tiver um compromisso diferente ou mais sério, ela vai ficar acordando. Se ela tem que acordar às 6, ela começa a acordar 3, 4, 5, 5 e meia, 5h45, até com medo do despertador não despertar. Então, assim, o ansioso, ele não confia nem em Deus. Quando a gente fala assim, não, confia em Deus, ele fala, não, mas Deus pode estar dormindo na hora que eu precisar dele. Então, assim, é difícil para o ansioso exercer a fé, por exemplo, né? É verdade. Muito. Então, esse perfil que ela está falando, se é um perfil que mudou, né? Tem que ver se não está botando um pezinho na depressão, ou tem que ver se não tem alguma alteração hormonal de menopausa, alteração que pode ser corrigida e que pode estar provocando isso.